E o que é que Lucas está tentando dizer para nós? Que Deus mudou de endereço. Que Deus, a partir do evento vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo e derramamento do Espírito Santo, deixou de ser um Deus que está do lado de fora de nós e passou a ser um Deus que está do lado de dentro de nós. A partir desse evento Cristo, esse evento Cristo, esse tem repercussão histórica e eterna. Esse evento, sim, a eleição de Matias, não. E Lucas se utiliza de um evento sem qualquer repercussão histórica, justamente para explicar e ilustrar o grande evento com toda a repercussão na história, a saber, o evento Cristo. Deus encarnado, Deus não mais lá no céu, mas Deus entre nós, Deus conosco, Deus em nós. Deus não mais como alguém que buscamos fora de nós, embora esteja também fora de nós. Mas no que diz respeito à nossa relação com esse Deus, o locus divino, o lugar divino, não é mais fora de nós, é dentro de nós. Esta é a grande mensagem, esta é a grande diferença do Evangelho de Jesus Cristo. Deus vive em mim. Deus vive em mim. Se não entendermos isso, não entendemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não entendemos Jesus Cristo. Não entendemos o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não entendemos o Espírito Santo, não entendemos a igreja, não entendemos sequer o que estamos a fazer aqui agora. Se não entendermos que Deus mudou de endereço, nós continuamos apenas e tão somente mais uma versão da busca humana pelo divino. Nós somos apenas mais uma expressão da mesma busca incansável do ser humano por Deus. Nós somos mais do mesmo. O que é ser mais do mesmo? Mais do mesmo é dizer, Deus está lá e eu vou buscá-lo. Deus está lá e eu vou adorá-lo. Deus está lá e eu vou consultá-lo como um oráculo. Deus está lá e eu vou invocá-lo para que ele venha. Deus está lá e eu vou pedir alguma coisa para ele que está lá. E vou construir aqui embaixo um aparato de busca do divino. Eu vou escolher lugares, eu vou escolher atividades, eu vou escolher pessoas, eu vou marcar hora e vou explicar para as pessoas o que elas devem fazer e não podem fazer se quiserem se relacionar com esse Deus que está lá. Bom, o que acabo de descrever não é apenas o que poderia ser um culto evangélico. Com todo respeito, é exatamente a mesma coisa que acontece num centro espírita, kardecista, em que existe um espírito lá, e eu quero me relacionar com o espírito que está lá, e eu então preparo aqui um lugar, escolho as pessoas que sabem invocar esse espírito, eu organizo a atividade, eu invoco esse espírito para que ele venha de lá para cá, para fazer alguma coisa boa por mim. É a mesma coisa que acontece em Aparecida do Norte. Há um espírito que está lá em algum lugar, e eu construí uma catedral, e eu vesti alguns homens de maneira especial, e estes homens ensinam para mim
como é que eu devo me relacionar com esse Espírito da Virgem que está lá, para que esse Espírito da Virgem que está lá faça alguma coisa por mim aqui. É a mesma coisa que acontecia com os deuses antigos, os Baalins, os ídolos das nações. E é a mesmíssima coisa que acontecia com Israel. Porque quando se perguntava a Israel onde está o seu Deus, Israel respondia, lá no céu está o nosso Deus. Salmo 115, Deus está lá. Bom, aí então vem Jesus Cristo. E Deus não está mais lá, Deus está entre nós. Deus montou o seu tabernáculo entre nós. Tabernaculou, montou a sua tenda. Deus se fez carne e veio ao nosso encontro, se fez um de nós. Esteve conosco. Deus encarnou. Deus encarnado. E esse Jesus se ocupa de revelar a nós o caráter do seu Pai, que veio até nós. E se ocupa em dizer a nós que assim como esteve sobre ele Jesus, esse Deus também estará sobre nós. E assim como esteve nele Jesus, esse Deus também estará em nós. E ele se ocupa em dizer a nós que a mesma intimidade que ele tinha com o Pai, nós somos convidados a ter. A mesma unidade que ele tinha com o seu Pai, que estava lá, nós somos convidados a ter. A mesma unidade, a mesma relação, para que assim como o Pai é um em mim, que nós sejamos também um em vocês. João 17. Jesus opera uma absoluta, radical mudança de paradigma de relação com o divino. Não mais o Deus que está lá, é o Deus que está aqui e que está em mim. Deus mudou de endereço. Está aqui. Como é que Lucas conta isso para nós? Conta isso para nós porque enquanto Pedro ainda raciocina com o mesmo padrão, com o mesmo critério do Deus que está lá, ele conduz uma reunião. E o que ele faz nessa reunião? Ele está acostumado com esta relação com o divino em que o humano está aqui e o divino está lá. O que é que o humano precisa fazer? Invocar o divino para que venha de lá para cá. Ele viu isso acontecer, ele testemunhou isso na história de Israel. O Espírito que vem sobre um rei e vai embora. O Espírito que vem sobre um profeta e depois vai embora. Quando o Espírito vem, o profeta fala. Quando o Espírito vai embora, o profeta se cala. O padrão de raciocínio de Pedro é visitação. É um Deus que vem e vai, vem e vai. O que é que Pedro, então, orienta aqueles irmãos para a eleição do substituto de Judas? A invocação do Deus que está lá. Ele agora precisa escolher alguém, o 12º, porque Judas é morto. E qual é o método da escolha? Eles indicam 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Veja que interessante como é que ele apresenta um e como é que apresenta o outro. Dá nome e apelido, uma característica de seu caráter e uma referência de sua reputação. José, chamado Barsabás, filho de Sabás, ou filho de Sabá. José, Barsabás, assim como Simão Bar-Jonas é Simão, filho de Jonas. Então, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então, eles vão lançar sortes. Lançam sortes. E a sorte cai sobre Matias.
O que é que está acontecendo aqui? Havia esse costume entre os judeus, assim eles tomaram decisões em sua tradição. Pedras, conhecidas como Urim e Tumim, jogavam pedras. Eu não sei se é alguma coisa como jogar búzios. Jogaram pedras. Ou se puxaram as cartas. Puxaram as cartas e as cartas apontaram para Matias. Jogaram pedras e as pedras apontaram para Matias. E eles não acreditavam que o acaso das cartas, das pedras, diria o escolhido ou apontaria o escolhido. Não era o acaso. Era a voz de Deus através das pedras. Porque ele diz aqui, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos, Tu hás de nos mostrar qual destes dois tens escolhido. Deus é quem mostra, não são as cartas, não são as pedras, não é o jogo, não é a sorte, não é o acaso, é Deus dirigindo as peças. Deus falando através das peças. Mas o que é importante aqui é perceber que a voz que se pronuncia para dizer é Matias, está lá. Está lá. Está do lado de fora de Pedro. Está do lado de fora dos 11. Está do lado de fora dos 120 reunidos. A voz está lá. Nós vamos lançar aqui as pedras para que através das pedras a voz se pronuncie. A voz está do lado de fora, está lá. Mas em Atos 2 o Espírito Santo é derramado. E a voz, a partir de Atos 2, nunca mais estará lá, estará aqui. Esta é a grande diferença. Por quê? Porque logo em seguida, há uma outra eleição no livro de Atos dos Apóstolos. E a outra eleição é do capítulo 6, o versículo 3. Precisamos eleger. Como vamos eleger? Indiquem homens cheios de fé do Espírito Santo, homens cheios da graça de sabedoria, e agora vocês escolham. Escolham. Não é mais o jogo de pedras, não é mais a consulta ao oráculo, não é mais a voz que está lá. É a voz que fala aqui dentro, é a voz que fala na nossa consciência, é a voz que fala no meu coração, é a voz que fala na minha interioridade, é a voz que fala na minha intimidade. Ela não é mais uma voz de oráculo. A partir desse momento de Atos 2, aquele que quer ouvir a voz de Deus, ou ouve a voz de Pedro, ou não ouve a voz de Deus. Porque os profetas, quando se levantavam no Velho Testamento, diziam, a palavra do Senhor diz, o Senhor diz. Mas Pedro, quando se levanta no Pentecoste, diz, eu digo, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Veja Atos capítulo 2, o versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. E agora é Pedro quem fala. E ele não fala de uma voz, ou ele não é um papagaio de uma voz que vem de fora. Ele não é possuído por um espírito que invade a sua mente e apenas usa a sua língua para falar. Não, não é assim. Este fenômeno de um espírito que possui a mente de alguém e fala pela mente de alguém a outro algo que não dá para entender e que ninguém entende, é estranho à espiritualidade cristã. Absolutamente estranho à espiritualidade cristã. Porque uma coisa é certa, quando você fala, movido pelo Espírito Santo, algo que não é passível de decodificação racional,
com certeza não é vazio. Você não traduz em palavras, mas você traduz, ou o Espírito Santo traduz para você, conteúdos profundos suficientes para a sua edificação. Agora, como aconteceu com uma senhora que eu perguntei, a senhora recebeu o Espírito Santo? Ela disse sim. E como é que a senhora sabe? Ela disse, porque eu falei em línguas. E o que a senhora falou? Eu não sei, foi o Espírito Santo que falou. Ele me arrebatou e falou e eu não sei nada. Isso é estranho à espiritualidade cristã. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Isto é estranho à espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade de lucidez e consciência, não é de invasão, não é de posse, não é um espírito. Nós não psicografamos o Espírito Santo, nem escrevendo e nem falando. Por isso é que as línguas de fogo repousam sobre cada um dos apóstolos, não sobre a língua deles. Eles não são papagaios, eles explicam, eles entendem, eles traduzem, eles conduzem em lucidez as pessoas. Por isso é que Paulo vai dizer lá na frente, eu falo em línguas um montão, mas eu prefiro falar na minha língua o que eu entenda. E se alguém está falando e não está entendendo, peça ao Espírito Santo que dê entendimento, porque se você não tem entendimento, algum Espírito está falando através de você, você não sabe o que é, e tome cuidado porque pode não ser de Deus. Deus não invade, Deus não atropela, Deus não se apodera, Deus se relaciona, Deus conversa, Deus interage, Deus se comunica. Deus nos faz crescer, Deus fala conosco, dentro de nós, aquilo que é inteligível, aquilo que é útil, aquilo que é proveitoso. Não podemos tratar Deus como quem trata um oráculo. Essa mania infeliz de ficar consultando profetisa e profeta daqui, profeta dali. De onde veio isso? Eu digo, do paganismo. O Espírito Santo é uma voz que fala dentro de você. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está em você. Ele fala com você. Por isso é que Paulo, apóstolo, diz o seguinte, o Espírito me diz de cidade em cidade o que me aguarda. Porque quando vem alguém com uma voz do lado de fora, pastor, tem uma palavra para o senhor. Eu digo, pode dar a palavra. Vou pegar a palavra e vou guardar. Porque até que o Espírito Santo diga para mim, em mim, no meu coração, a palavra que eu recebo não vale absolutamente nada. Nada. É em mim. Eu não consulto oráculo. O Espírito Santo está em mim. Mudou de endereço. O Espírito Santo não está lá na casa do profeta, da profetisa. O Espírito Santo não está aqui no altar da Ibabe. O Espírito Santo não está lá no monte. O Espírito Santo, ou ele fala em você, na sua consciência, na voz que você ouve, na sua interioridade. Ou você vai ouvir vozes do lado de fora e vai ser manipulado pelas vozes do lado de fora. Joana d'Arc foi martirizada. E diante dos seus algozes, ela não se retratou e disse, essa noite eu ouvi a voz de Deus. Os seus torturadores lhe disseram, você ouviu apenas a voz da sua consciência. E ela disse, pois é assim mesmo que eu ouço a voz de Deus. Viktor Frankl, considerado o precursor da logoterapia, foi vitimizado pelo abuso nazista e esteve num campo de concentração nazista. Ele disse assim que o espírito humano tem um cordão umbilical chamado consciência. O que ele quis dizer? É que assim como o nosso corpo biológico tem um cordão umbilical que evidencia que ele tem origem em outro corpo biológico, o espírito também tem um cordão umbilical que evidencia que ele, espírito, tem origem em outro espírito, o Espírito de Deus. E esse cordão umbilical do espírito humano chama-se consciência. É
a interpretação de Viktor Frankl. Muito próxima da interpretação dos Provérbios, que vai dizer que a nossa consciência é a lâmpada que Deus se utiliza para falar conosco. Esta compreensão e esse discernimento, que é na nossa consciência que nós ouvimos a voz de Deus, é ali que ela nos interpela, ela não nos vem de fora. É por isso que Paulo, apóstolo, vai dizer que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Romanos 8, 16. Meus queridos, Deus mudou de endereço. Não procure por Deus nos espaços sagrados da religião. Clame a Deus da interioridade do seu coração. Porque é aí que Ele vai responder a você. Não busque Deus em gurus, profetas, profetisas, apóstolos, bispos, pastores, pregadores. Não busque aí. Não busque aí. Porque estes instrumentos são apenas pedras, se forem tratados como oráculos. É magia. É resquício de paganismo. Deus mudou de endereço, agora Ele é buscado na interioridade do seu coração. Busque Deus aí. Busque Deus aí. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Quando você quiser falar com Deus, feche a porta do seu quarto. O que é isso? Eu sei que você pode interpretar literalmente, mas também você pode interpretar dizendo, quando você quiser falar com Deus, busque a mais profunda da sua interioridade e faça que se calem todas as outras vozes, até que a voz se pronuncie em você. Feche a porta. Busque o lugar do silêncio, sem ruídos, sem interferências. Não é apenas fechar a porta do seu quarto para não tocar o celular, para você não receber torpedo. Não é isso só. Cale a voz do seu profeta, cale a voz da sua profetisa, cale a voz do seu pastor, cale a voz do oráculo. Ajoelhe-se, abra a Bíblia Sagrada, coloque-se diante de Deus e diga, Deus, fala comigo. Deus, mostra-me a tua verdade. Deus, guia-me pelas veredas da justiça. Ajoelhe-se diante do Deus Altíssimo e diz, sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Creia que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz e nos guia a toda a verdade, porque assim Deus nos prometeu. Folheie as páginas da sua Bíblia e encontre a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 18. 2:18 da primeira carta de João. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Das duas uma, meus queridos. Ou João estava enganado e não foi a última hora, ou nós estamos vivendo a última hora desde o Pentecoste. Nós estamos vivendo os últimos dias. A escatologia, o fim do mundo já começou. Já começou. Nós já estamos na última hora e Deus está trazendo todo o universo de volta para casa. E nós esperamos o dia em que todo o universo estará de novo em casa. Ele está dizendo, há muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora.
Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Versículo 20 de 1 de João, capítulo 2. Mas vocês têm uma unção que procede do Espírito Santo, ou do Santo, do Pai, ou do Santo que é o Filho, e todos vocês têm conhecimento. Têm conhecimento. Tem conhecimento por quê? Porque vocês receberam a unção, vocês receberam a voz dentro de vocês. Veja o versículo de número 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Olha que palavra ousada esta de João. Vocês não precisam de alguém que os ensine. Ora, o que é isso? O que é isso que João está dizendo? Se na própria Bíblia Sagrada está dito que Deus deu à igreja pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos, com significação bem diferente do que nos nossos dias, mas isso é para outra hora. Mas se Deus deu estas pessoas que nos conduzem, por que é que João vem dizendo que vocês receberam uma unção que permanece em vocês? E essa unção que vocês receberam deles é verdadeira e não falsa. E essa unção é que ensina a vocês todas as coisas. E por isso vocês não precisam que ninguém mais ensine vocês. O que é que João está dizendo? Ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, que toda voz que está do lado de fora de você está sob júdice. Está sob júdice. Tem que ser julgada na profundidade da sua intimidade com Deus. Tem que ser colocada no altar de Deus para que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele, Espírito Santo, nos guia a toda a verdade. Guiar a verdade, guiar ao coração de Deus não é tarefa de apóstolo, profeta, pastor e etc, e etc, e etc. É tarefa exclusivíssima do Espírito Santo de Deus. E essa tarefa o Espírito Santo de Deus realiza falando conosco, em nós. Nós não jogamos mais pedras. Nós não buscamos mais a voz lá fora. Nós nos reunimos, debatemos, discutimos, chegamos a uma conclusão e a um consenso e nos levantamos e dizemos, como em Atos 15, 28, aquele concílio da igreja de Jerusalém disse, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Nós não jogamos mais as pedras e as cartas, porque o Espírito Santo está em nós. Agora nós exercitamos uma disciplina dificílima. Dificílima. É que quando Deus fala, Ele fala pela boca de Tiago, de Pedro, de João. Mas nós não sabemos a priori se aquela fala de Pedro, de Tiago e de João é fala de Deus ou não é. É fala que tem que ser julgada. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, ele diz, falem os profetas e todos julguem. Falem os profetas e todos julguem. Se Paulo apóstolo tivesse certeza que todo profeta fala palavras do Espírito Santo, não mandaria julgar. João diz, provem a todo espírito. 1 de João capítulo 4. Porque há espíritos falando. Há espíritos falando. Muitos espíritos. Por muitas bocas. Mas nós temos a unção que recebemos dele e permanece em nós. E quando as bocas todas falam,
nós conseguimos, pelo Espírito que está em nós, discernir dentre as vozes qual é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Imagine várias crianças brincando e várias mães. De repente ouve-se uma voz, desce, e tem um catatauzinho assim, ó, que dá uma de João sem braço, e desce como se não fosse nem com ele. Mas ele sabe que era com ele. Ele sabe de quem era a voz. Porque uma outra voz disse, vamos embora, o papai está esperando. E o catatauzinho, ó, não é meu pai, não é minha mãe, essa voz eu não preciso obedecer. A voz que eu preciso obedecer, eu sei qual é. Eu sei exatamente qual é. Assim é Deus falando conosco. É lá no profundo da nossa consciência. É o Espírito Santo testificando com o nosso espírito. É essa unção aqui que nos ensina e que nós não precisamos mais ser ensinados por ninguém. Por quê, irmãos? Porque desde Jesus Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição, sua ascensão e o derramar do Espírito Santo, Deus mudou de endereço. Ele não está mais lá. Ele está aqui.